E aí, gostou da minha parte dos termos da oração, termos relacionados ao nome? Então agora você vai ver o que vai ficar bom. Bom, os termos relacionados ao nome, a gente já vem vendo na primeira aula, né? São alguns termos muito interessantes. Complemento nominal, adjunta de nominal, esses dois estão faltando ainda, né? Mas os demais, os predicativos do sujeito e do objeto, o aposto e o termo à parte vocativo, nós já vimos. Então, vimos predicativos, sujeito, objeto, o aposto e o vocativo. Estão faltando o complemento nominal e o adjunta de nominal, dois termos muito interessantes, muitas vezes se confundem, e nós vamos falar bastante deles agora na aula 2 e na aula 3, de termos relacionados ao nome, tá bem? Mas antes disso, relembremos aqui o nosso organograma, o meu esqueminha que eu faço aqui, dos termos essenciais. Nós começamos lá atrás falando do sujeito e do predicado. Começamos a falar também dos termos integrantes, falamos dos objetos direto e indireto. Aliás, podemos relacionar aqui os termos que falamos já, né? Os termos em amarelo, objeto direto e indireto, o agente da passiva e o adjunto adverbial, são os termos relacionados ao verbo, ok? 3 deles, objeto direto, indireto e agente da passiva, são termos chamados integrantes, e o adjunto adverbial é um termo acessório. Falamos dos termos relacionados ao nome, os predicativos do sujeito e do objeto, o aposto, o vocativo, um termo à parte, por isso eu coloquei em cor diferente. E faltam falar ainda do complemento nominal e do adjunto nominal, um complemento nominal, termo integrante, e o adjunto adnominal, um termo acessório. Tá legal? Vai se familiarizando aí com a posição deles no esquema. Então agora vamos falar sobre o complemento nominal, tá? O complemento nominal é uma das funções sintáticas mais importantes que a gente tem em análise sintática, porque o seu assunto, o seu tema envolve conhecimento de regência, é muito importante o complemento nominal. O próprio nome já sugere, né? Ele é um termo que complementa nome. Ele, primeiro de tudo, ele vem regido por preposição, quer dizer, alguém exige a preposição. E nesse caso, é um nome. Esse nome é chamado nome transitivo. É o mesmo princípio do verbo transitivo. O que é um verbo transitivo? É um verbo que exige complemento regido de preposição ou não, mas é um verbo que exige complemento, o verbo transitivo. Então, o nome transitivo também exige complemento, só que, assim como, diferentemente dos verbos que podem até exigir complemento sem preposição, o nome transitivo não, ele exige um complemento regido de preposição. E quem pode ser nome? Basicamente, um substantivo. O nome mais importante que a gente tem é o substantivo, tá? Mas não é só substantivo que é nome. Adjetivo e advérbio também podem ser nomes, então eles também podem não ter sentido completo. Observe aqui alguns exemplos, olha. O combate à dengue segue com força no país. Observe que a gente vai começar a dividir os termos em mais partes ainda. O combate à dengue é o sujeito da oração. Você pergunta o que segue com força para o verbo seguir, o que segue com força, e acha essa expressão inteira, ó, o combate à dengue. Então, tudo isso é o nosso sujeito, beleza? E o núcleo dele é esse substantivo aqui, ó, combate. Combate é o núcleo. Você fala, o combate segue com força. Se eu disser só isso, o combate segue com força, você não se dá por satisfeito e fala, combate? Combate a quê? Observe como que nesse meu a eu tenho preposição e artigo, por isso está ocorrendo a crase. Então agora a crase ocorre não por um caso de regência verbal. Não é um verbo que está exigindo a preposição. Estamos diante de um caso de regência nominal. Quem exige a preposição é o nome combate. Combate aqui é um substantivo. O combate, olha só. Quando o substantivo for exigente de um nome, ele exigir um nome, ele será sempre um substantivo abstrato. Não quer dizer que todo substantivo abstrato exija complemento, mas quando exigir complemento será abstrato. Abstrato só existe em função de um outro ser. Quer dizer, só existe o combate se alguém combater. Ok? Então essa expressão a dengue tem a preposição pedida pelo verbo, pelo nome, pelo substantivo,
e mais o artigo que acompanha dengue. Esse termo está dentro do sujeito, acompanhando o núcleo combate e completando o seu sentido. O sentido da palavra combate se efetua com essa expressão a dengue. Aqui está, então, o nosso complemento nominal. Bacana? Dentro do sujeito, o complemento nominal completando o sentido de um nome. Outro exemplo, agora com um advérbio. O júri votou favoravelmente ao réu. Observe que aqui nessa frase, o verbo votar e transitividade depende muito do contexto. O verbo votar aqui será intransitivo. É como se eu chegasse para o júri e dissesse: o júri já votou? Sim, votou. Pronto. Agora, se quiser saber algo mais, votou como? Você, favoravelmente. Essa expressão favoravelmente é um advérbio que trabalha para o verbo indicando uma situação de modo. Então, isso é um advérbio com função sintática de adjunto adverbial de modo. Beleza? A gente vem vendo os adjuntos. Adjunto adverbial de modo. Muito bem, professor. Tudo bem que isso aqui é um adjunto adverbial. E quanto à classe gramatical? Então, quanto à classe gramatical, isso é um advérbio. E advérbio tem hora que não tem sentido completo. Então, agora, eu chego e digo assim: o júri já votou? Votou. Votou como? Favoravelmente. Favoravelmente? A quê? A quem? Ao réu. Está vendo essa preposição a que está aqui? Ela não foi exigida pelo verbo. Percebe? Quando o verbo é transitivo e indireto, eu voto em alguém, em alguma coisa. E aqui não é. Votou favoravelmente a quem? Então, a regência do advérbio favoravelmente é que exigiu a presença da preposição a. Esse termo está aqui para completar o sentido do advérbio. E advérbio é um nome, por isso esse termo chama complemento nominal. Então vai guardando. Complemento nominal é um termo regido por preposição. Veio a preposição exigida pelo tal do nome transitivo, que é aquele nome que não tem sentido completo. E esse nome pode ser um substantivo, pode ser um advérbio e também pode ser um adjetivo. Olha lá. O médico estava apto ao trabalho. Se eu disser isso, o médico estava apto ao trabalho, você chega comigo aqui e fala assim: o médico estava... Qual a característica do médico? Apto. Esse verbo estar tem cara de verbo de ligação, professor. Mas você lembra, só vai ter verbo de ligação se tiver predicativo. O médico é o sujeito da oração, tudo bem? Quem estava apto? O médico. Qual a característica do médico naquele momento? Apto. Lembra que isso aqui é um adjetivo, olha, ele está flexionado no masculino singular. Isso aqui não é modo como ele estava, isso aqui não é advérbio, é adjetivo. Adjetivo com função sintática de predicativo do sujeito. Ó, aparece fora do sujeito e indica uma característica circunstancial. Hein? Aula anterior aí, ó. Fora do sujeito, característica circunstancial. Quer dizer, naquele momento ele estava apto, tá? Então, realmente, isso aqui é verbo de estado, confirmo que é verbo de ligação, e o predicativo está lá. E esse predicativo é representado por quem? Por um adjetivo. E adjetivo tem hora que também não tem sentido completo. Se eu disser assim, o médico estava apto, você, apto a quê? Olha lá, a regência do adjetivo apto pediu a preposição a nesse termo. Esse termo vem para completar o sentido do adjetivo. Então, eu estou diante de mais um termo que completa nome, porque adjetivo é nome, complemento nominal. Beleza? O complemento nominal, ele parece muito com o objeto indireto, professor. É verdade. Assim como os objetos, os complementos nominais são alvos. Sempre alvos. Tá? Complemento nominal é sempre alvo de alguma coisa. Aqui eu tenho, ó, o alvo do combate é a dengue. O alvo do favor do réu é o júri, o alvo do favor do júri é o réu. O alvo da aptidão do médico é o trabalho. Tá bem? Complemento nominal também, assim como os objetos, tanto objeto direto quanto indireto, é alvo. Complemento nominal também é alvo, beleza? Também é um alvo. Quer dizer, ele é passivo, algo recai sobre ele. Tá joia? Vamos fazer um teste? Olha só. Então eu quero que você exercite comigo exercícios agora, começando pela diferenciação entre complementos nominais e objetos indiretos.
Pense então na sua questão número 12, tá? Te dou aí um tempinho para você fazer. Você faz a pausa, já sabemos isso. Faça a pausa no vídeo. E agora eu continuo. Temos confiança em nossos jogadores. Observe como que o verbo ter, que tem como sujeito nós, desinencial, é transitivo direto. Olha só, temos o quê? Confiança. Quem tem alguma coisa, algo, o verbo é transitivo direto. Aqui está o objeto direto, ó. E o objeto direto é um substantivo. E tem hora que o substantivo não tem sentido completo. Isso só acontece com substantivos abstratos. Ó, confiança só existe se alguém confiar. Concorda? E aí, a pergunta que você faz para achar o complemento de um termo aqui, não é para o verbo ter, é para o substantivo confiança. Temos confiança. Confiança em quem? Em nossos jogadores. Observe, então, que esse termo em nossos jogadores está aqui para completar o sentido do nome, da confiança. Por isso, ele é complemento nominal. Bacana? Olha 2. Já organizamos a resistência a qualquer ataque inimigo. Já organizamos. Organizamos o quê? Vou ficar só com a essência do objeto direto, tá? A resistência. A essência do objeto direto. Quem organiza, nesse contexto? Organiza algo, alguma coisa. O sujeito é nós, de novo, desinencial. O verbo é transitivo direto. Digo, organizamos o quê? A resistência. Mas se eu parar em resistência, você fala resistência a quê? A qualquer ataque inimigo. Essa expressão está aqui para completar o sentido do substantivo resistência. Resistência é um substantivo abstrato, não tem sentido completo, só existe resistência. Desculpa. Nesse contexto ele não tem sentido completo, só existe resistência se alguém resistir. Tudo bem? Então esse termo a qualquer ataque inimigo, mais uma vez, complemento nominal. Cuidado que esse a que antecede o pronome qualquer é só a preposição, agora não ocorre crase, tá? Não ocorre crase antes do pronome qualquer, porque qualquer é indefinido, e não ocorre crase antes da maioria dos pronomes. Nós veremos isso depois, quando entrarmos nos exercícios específicos de concursos, aí falarmos da crase, tá legal? Mas por enquanto deixa assim, complemento nominal. Naquela situação difícil, olha agora como é diferente. Recorremos. Quem recorreu? Nós, sujeito nós. Agora, recorremos a quem? O verbo é transitivo indireto. Ao diretor. Ao diretor está aqui para completar o sentido dessa palavra, que agora é verbo. Opa! Então tem preposição, é complemento de verbo, então agora eu estou diante de um objeto indireto. Beleza? Agora indireto. 4. Insistir. De novo é verbo. Insistir em quê? O sujeito agora é desinencial eu. Insistir em quê? Na proteção. Verbo transitivo indireto. Então esse termo, mais uma vez, objeto indireto regido da preposição em, que veio combinada com o artigo a. Na proteção ao meio ambiente, objeto indireto. Olha que curioso que dentro do objeto indireto, se eu for buscar o núcleo do objeto, eu vou achar esse termo aqui, ó, proteção. Que é o quê? Um nome, um substantivo abstrato. Ele é um nome, é um substantivo abstrato, e tem hora que substantivos abstratos não têm sentido completo. Então, se perguntassem para vocês qual é a função sintática desse termo aqui só, ao meio ambiente, você diz que ele está dentro do objeto indireto, mas ele não é o núcleo do objeto. Ele está aqui para completar o sentido dessa palavra, ó, proteção. Entende o que ele vai ser, então? Dentro do objeto indireto vai ter uma expressão regida de preposição que complementa o sentido de um substantivo, professor. Então, só essa expressão ao meio ambiente é o complemento nominal do substantivo proteção, que é o núcleo do objeto indireto. Muito interessante, não?